Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora um bate-papo super bacana do jogo do Rei Conteúdo com o Gustavo Quevedo, dono da Matemática do Riso. E nós vamos fazer todo o processo com ele do jogo e bater um papo super legal para que no final a gente saia com um conteúdo super rico para que o Gustavo possa aproveitar na sua empresa e impulsionar e adquirir ainda mais clientes. Então vem com a gente, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Isso, a gente pode, junto, né, com as ideias que a gente vai trazer para o Gustavo, você pode aproveitar também e já escrevendo e fazendo o seu próprio conteúdo com tudo que a gente vai conversar ao longo dessa aula. Então vamos começar o nosso jogo. É um prazer ter o Gustavo com a gente. Vamos começar. Se você quiser falar rapidamente, Gustavo, qual é o seu negócio, só para a gente contar para o nosso público, só rapidamente. Assim. Certo. Bom dia, Flávia. Bom dia, Vanessa. Então, eu procurei vocês, achei bem interessante a ideia do jogo de geração de conteúdo, que é uma dificuldade que eu acredito que todos os empreendedores digitais encontram aí para poder divulgar o seu negócio, né? Bom, eu sou um empreendedor de várias situações, já fui empreendedor de várias situações, né? 2020 foi um ano que está sendo um ano que me fez repensar várias posturas, né? Eu tinha um escritório de aula particular físico, eu fechei o escritório de aula particular, e aí eu fui para o online, então eu dou aulas particulares no modo online, e tenho um projeto, por assim dizer, de cursos online com um nicho de análise combinatória e probabilidade. Na verdade, o assunto ele é específico, mas o nicho ele ainda não está determinado, né? Eu não gostaria de trabalhar com concurso público em virtude de várias situações aí financeiras, digamos assim, né? Que vai ser muito difícil a abertura de concurso público, né? Até porque tem toda essa questão do distanciamento social. Então, eu não acredito que a ideia para concurso público vá vingar para esse ano de 2021. Pelo menos não vejo, conversando com pessoas da área, né? Não vejo uma abertura assim nesse sentido. O Enem, ele está previsto, mas estamos aí esperançosos para saber como é que vai ser o Enem. Então, esse é o tema do meu negócio, né? A criação de um curso online de análise combinatória e probabilidade, né? E aí temos o desafio aí, eu particularmente tenho um desafio de tentar gerar um conteúdo atraente, né, para o meu potencial consumidor, digamos assim, né, tentando desvincular aquela imagem da matemática ser algo difícil, né? Eu tenho algumas experiências na comédia ou nas edições de vídeos um pouco mais, digamos assim, nada formais, né? Mas quando se trata de análise combinatória, é um dos assuntos que mais cai em concurso público, é um dos assuntos que mais cai no Enem e é um dos assuntos que os candidatos mais erram. Então, a minha intenção de pegar a análise combinatória foi exatamente a veia do que aquilo que a galera sente mais necessidade. E aí, agora recorro a vocês, Flávia e Vanessa. Como é que a gente pode gerar esse... O lançamento do teu produto, do teu conteúdo, ele é através da Matemática do Riso ou através do Gustavo Quevedo? Aí, assim, né, contando um pouco rapidamente a minha história, né, eu tinha um escritório da Matemática do Riso e demais gargalhadas, aí eu fechei o escritório físico, né, como eu falei para vocês, me desvinculei totalmente dos demais professores. Então, hoje eu tenho uma marca que é a Matemática do Riso, né, que é minha marca, mas eu venho trabalhando desde o início da pandemia com a Matemática do Riso com o professor Gustavo Quevedo. Então, eu vou fazer esse lançamento, digamos assim, usando ainda a marca Matemática do Riso, né, mas agora com o professor Gustavo Quevedo. Eu preciso fazer alguns ajustes, porque eu tenho dois sites, na verdade. Eu tenho o site da Matemática do Riso e tenho o site do gustavoquevedo.com.br, né? E eu juntei os dois, juntei as duas marcas, né? Mas agora eu fico muito... E aí, eu vou publicar onde, né? Eu preciso ter uma casa.
Eu vou publicar na Matemática do Riso, no Gustavo Quevedo. Por enquanto, eu não publiquei nada. Até porque eu estou organizando o curso e preciso... Organizando o curso no sentido da matemática, né? O tipo de aula, quais serão as abordagens, né? Mas eu preciso me decidir ainda, né? Para que lado que eu vou, para qual caso eu vou. Na verdade é essa. A gente pode te ajudar mais para frente sobre isso. Então, vamos criar um conteúdo pensando na matemática do riso com o professor Gustavo Quevedo, de análise combinatória, só para a gente ter um drive para poder, então, iniciar o nosso jogo, né? E no futuro a gente volta a conversar sobre dicas para falar sobre que caminho seguir, que eu acho que a gente pode trocar umas ideias e tentar te ajudar a clarear o caminho que você pode seguir para o seu negócio. Então, vamos começar? Vamos começar. Vou passar a introdução, mas aqui a ideia é justamente que quando a gente criou o jogo era para transformar de uma forma lúdica a construção de conteúdo, né? Porque é um movimento, assim, o conteúdo está todo na tua cabeça, o conteúdo do curso, né? O que você quer colocar, mas como que você vai chamar as pessoas para atrair, né? Para atrair para o seu conteúdo maior, que é o curso. Então a gente traz aqui e realmente a ideia é que use ele inúmeras vezes. Então, assim, você pode usar... Aqui a gente vai fazer um conteúdo, mas você pode ir montando os seus conteúdos por semana, por quinzena, jogando o jogo, né, ao mesmo tempo também. Então, ele pode ser usado de várias formas. A ideia aqui, então, é resgatar a coroa do rei conteúdo, porque ele está desanimado, porque ela foi roubada. Então, a ideia é que ele volte, se sinta, né, completo para poder atender a persona. E por isso é que é bem importante, Gustavo, que tu tenha a tua persona, que é o teu público-alvo específico para a construção desse conteúdo. Porque isso vai ajudar e vai facilitar todo o caminho de escolhas, né? Porque às vezes, assim, as escolhas têm algumas renúncias. Quando a gente quer falar com todo mundo, a gente acaba não falando, assim, diretamente com ninguém. Então, o bacana aqui aí a gente pode ir estressando e conversando para escolher para esse conteúdo um público específico. Não que você não precise ter uma persona só para o seu negócio, pode ter mais. Mas agora a ideia é focar numa persona, aquela que você acha que vai ter um maior resultado com ela. Então, o jogo são as 8 etapas, a gente vai passar, então, uma por uma certinho. Vamos para a primeira. A primeira etapa, então, é justamente definir um tema. Você já chegou a fazer um calendário editorial ou tem um mapa de tópicos, alguma coisa para o teu negócio? O que tu chama de mapa editorial, Flávia? Assim, o mapa de tópicos. Tá, o mapa de tópicos são, por exemplo, os macrotemas que você vai abordar nas suas redes sociais ou no seu conteúdo. Então, pode ser no seu site. Então, os macrotemas podem ser, por exemplo, cultura pop, o teu público é jovem e tem, assim, pode entrar séries, dicas de filmes, né? Coisas que se relacionam, que você pode trazer para dentro do seu conteúdo, mas que também não fique só falando sobre a questão de análise combinatória, mas que você traga alguns outros elementos. Então, assim, pode ser tecnologia, podem ser novas tecnologias que possam facilitar o estudo sobre a matemática, sobre a análise combinatória. Então, pode ser análise combinatória no dia a dia. Onde eu posso aplicar análise combinatória no dia a dia, na minha vida corriqueira? Onde que eu tenho? Eu tenho essa opção, essa opção. E pode trazer exemplos do dia a dia que conectem com isso. E aí, a análise combinatória no dia a dia é um tópico do seu mapa de tópicos. A cultura pop que a Flávia falou é outro tópico do seu mapa de tópicos. Isso vai te dar uma luz sobre o quando que tu vai falar sobre cada uma delas, para não ficar falando só sobre cultura pop ou só sobre análise combinatória no dia a dia. Isso vai te dar uma vastidão de possibilidades. Por isso é importante de construir um mapa de tópicos. Por exemplo, produtividade. Isso é importante. Você pode trabalhar a questão de produtividade em como estudar melhor, como, né, render mais os estudos. Então, esse tipo de coisa pode atrair também, porque assim, considerando que o teu curso de análise combinatória, ele é o teu produto, ele não pode só falar disso o tempo inteiro nas tuas redes sociais, porque isso vai cansar e não vai atrair, muitas vezes, o teu público. Tu precisa ter coisas complementares que façam parte, que tenham a ver, né?
mas que vão atrair e vão ajudar também teu público, não somente na questão diretamente ligada à análise combinatória. Ah, não, eu nunca pensei nisso. Na verdade, assim, o que eu coloquei no papel, assim, é ensinar análise combinatória de forma divertida ali, de forma atraente, e sim pensando numa coisa, mais ou menos como a Vanessa falou, né? Pensando numa coisa mais do dia a dia, Tá. né? E de uma coisa mais... aí, assim, a Vanessa sabe que eu sou muito brincalhão, então é de uma maneira mais, exatamente assim, de tirar sarro da matemática, né? Então, tipo assim, vou dar um exemplo que foi uma ideia que eu anotei, assim, para gravação de vídeos, né? Porque eu penso não só ficar na frente do computador com o OBS aberto e a Epic Pen ali fazendo exercício, tá? Mas, assim, fazendo gravações externas. Então, tipo assim, Subway, quantas combinações possíveis de sanduíche a gente pode fazer na Subway, sabe? Tipo, e da onde é que veio essa ideia? É porque eu vi uma vez no shopping aqui em Porto Alegre, que tinha uma placa na frente, tinha um cartaz na frente do Subway e dizia assim, ó, Subway, mais de 6 milhões de combinações. E o nerd aqui resolveu calcular. Mas é sensacional, tem o Subway, tem o espoleto, várias outras questões, então dá para trazer para o dia a dia mesmo, assim, sem... Isso pode ser um tema, isso pode ser, assim, então a probabilidade, análise combinatória no dia a dia, isso pode ser um tema, porque ele desculpa, pode falar, Flávia, desculpa, te interrompi. Tranquilo, é só porque assim, então porque depois ele vai ter os subtemas, tá? A próxima etapa são os subtemas. Então, a ideia é que tu tenha algo mais amplo, como isso, como o dia a dia, porque vai fazer tu ir atrás de conteúdos, como tu falou do Subway, ou daqui a pouco, como a Vanessa falou, vai ser espoleto, quando outra vez vai ser, né, o McDonald's, sei lá, tipo, coisas assim que tu possa mexer. Bem que o McDonald's a gente não pode mexer, né? A gente não pode trazer, mas um buffet de cachorro-quente. Então, essas coisas são bem legais, assim, de buffet de sorvete, porque traz para uma coisa diferente, divertida. Então, esse é um tema bem legal de abordar. Então, assim, acho que é bacana. É um bom caminho para a gente construir o conteúdo, né? Falar tema macro seria análise combinatória no dia a dia. Por que eu pensei nessa coisa do dia a dia? Porque, assim, ó, a análise combinatória, vou dizer que para mim é o mais legal, assim, né? É que a análise combinatória, ela te permite qualquer inserção, qualquer contexto que tu coloque na tua vida, tu vai ter análise combinatória. Então, por exemplo, hoje eu acordei, dei a minha aula, aí eu estava com a câmera fechada, eu não dou aula ao vivo, né? Mas então eu estava sem camisa, aquela coisa, eu disse, eu vou me vestir agora corretamente, decentemente para as gurias. Então, até nisso tem análise combinatória. Então, tu pode colocar assim, tu tem 3 camisetas, tu tem 2 bermudas, então, de quantas maneiras tu pode te vestir sem ficar fora de moda e brega, sabe? Umas coisas que tu pode viajar. E eu disse, vou colocar essa camiseta aqui, tá manchada atrás, mas as gurias não vão ver, então tá tudo bem, sabe? Então, por isso que eu pensei em fazer essa abordagem da análise combinatória. Eu não dei o nome de tema, né, Flávio? Eu não botei o nome de tema. Mas agora tu já sabe que isso é um tema muito legal, assim, que pode gerar muito conteúdo a partir dele. Tá. A produtividade que a Flávia trouxe como exemplo é um outro. Tu pode trazer formas de produzir. Técnica Pomodoro para estudar. Dicas de coisas que tu pode trazer para associar ao estudo, para trazer produtividade ao estudo. Como tu vai te organizar e fazer o teu estudo ser produtivo e de uma forma saudável. Então, tu pode trabalhar outro tema, pode ser a produtividade que a Flávia trouxe como exemplo. Outro tema, tu pode pegar alguma coisa da própria análise combinatória, tipo assim, segredos da análise combinatória. E aí trabalhar, sei lá, tem 10 segredos da análise combinatória. E aí cada conteúdo vai ser um dos segredos. Porque isso é uma coisa que é importante. A gente vai fazer esse processo aqui contigo agora. Tu não tentar trazer todos os conteúdos num conteúdo só. Isso. E sim abordar de uma forma bem mergulhada aquele um conteúdo. Porque... Não te entendi. Desculpa, eu vou te interromper, mas eu não te entendi. Como assim? Como é que é conteúdo num conteúdo só? Vou dar um exemplo aqui. Não adianta tu tentar, no conteúdo da análise combinatória do dia a dia, trazer o espoleto, o Subway e a combinação de roupa num conteúdo só. Cada um desses vai virar um conteúdo diferente que tu vai toda quinta-feira
vai trazer o tema análise combinatória no dia a dia. E aí um dia tu vai falar do espoleto, no outro dia tu vai falar da combinação de roupa, no outro dia tu vai falar da possibilidade do Subway, e aí essa é a questão. Digamos que tenha 10 segredos da análise combinatória e esse seja um outro tema que tu acha que é importante trabalhar. Cada um dos segredos, ou um pedacinho de cada segredo, tu vai trabalhar em um conteúdo. Por quê? Porque se tu tentar trabalhar os 10 segredos num conteúdo só, talvez tu faça um conteúdo muito denso para o teu público e ele não vai conseguir consumir tudo. Agora, se cada semana tu trouxer um deles, a pessoa vai digerindo aquele conteúdo, mesmo que ele seja num formato mais extenso, né, raiz, que a gente chama, tu vai fazer eles digerindo cada segredo e compreendendo a importância de cada um deles para o todo. Então, assim, o tema ele ajuda também, até a gente não acabou não abrindo os bônus aqui, né? Mas o bônus 1 fala justamente sobre a persona e a brand persona, porque assim, os temas, Gustavo, nem tu falou assim, tu é de uma forma divertida. Essa é a brand persona. A brand persona é como a marca, é a marca da pessoa, da empresa. Então, assim, no teu caso, que tu é o empreendedor e tu é a empresa, tem que refletir o teu jeito. Não adianta ser uma forma... Então, assim, os temas, eles têm que... Se tu colocar uma camisa social toda engomadinho, não combina contigo, entendeu? Combina mais contigo usar a blusa manchada nas costas e fazer uma brincadeira com isso, do que tu ir todo engomadinho, às vezes, pra sala, pra gravação. Por quê? Porque tu quer ser divertido. E é o teu jeito de ser. Viu? É divertido até, né? Então, assim, a questão é, a brand, que nem falando, a brand persona é a tradução da empresa como marca. Quem é a marca? Bom, a matemática do riso com o professor Gustavo Quevedo é o professor Gustavo Quevedo. Essa é a personificação. Amanhã, a matemática do riso com o professor Gustavo Quevedo vai crescer e o Gustavo vai ter alguém da equipe. E até na hora de contratar, o Gustavo vai saber que ele vai contratar pessoas que conectem com a persona, com a brand persona da empresa dele. Porque se ele trouxer um engravatadinho, engomadinho, a pessoa não vai conectar com a empresa do Gustavo. Agora, e a pessoa não vai saber traduzir isso para o cliente seguinte. Então, essa é a importância de tu entender. Isso, pensar nesses temas, tem que respeitar o que é o Gustavo também. Entendi. Era uma preocupação que eu tinha quando eu tinha o escritório físico, né? Porque só para a Flávia entender, né, era matemática do riso e demais gargalhadas. Então, era matemática, eram todas as disciplinas, assim, né? Bom, a Vanessa foi a criadora da reformulação do logo, né? Enfim, tem toda essa história. Mas eu tinha essa preocupação quando eu pedi uma indicação de professor particular, por exemplo, para história, para biologia, né? E normalmente, antes de assinar o contrato, de fechar o contrato de parceria, eu pedi uma aula, né? Eu pedi ao professor dar uma aula para mim da sua matéria, né? Exatamente para fazer para ver o quanto que o professor tinha a ver com o curso, né? O professor tinha a ver com o curso. Se ele era uma gargalhada, né? Porque às vezes ele não é uma gargalhada. E aí ele não combina com a empresa. E essa questão, a brand persona é isso. Quando tu tiver que ter pessoas te representando em algum momento da tua empresa, essas pessoas têm que falar como se fossem o Gustavo, entendeu? E o Gustavo Quevedo. Então, a importância de ter uma brand persona é isso. É tu conseguir traduzir isso. E a gente fez, inclusive, um conteúdo sobre isso na FV, falando sobre a brand persona. E é importante que tu tenha hoje, claro, porque amanhã, quando tu tiver que ter braços, tu vai saber que as pessoas têm que ser divertidas, que elas têm que ser leves, que ela tem que preocupar em traduzir quem é a empresa matemática do riso do professor Gustavo Quevedo. E aí, nesse caso do conteúdo, isso vai se refletir também. Então, como a Vanessa falou, essa leveza, questão divertida, ela vai entrar dentro do conteúdo também, até porque tu vai atrair as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E vão ter pessoas que não vão gostar desse jeito divertido. Pode até ser, mas ok, não é o lugar aqui. Vão ter professores que vão fazer de outra forma. Mas elas vão se conectar contigo, elas vão ver dentro os macro temas, esses temas que você vai desenvolver, eles têm que estar com essa leveza, eles têm que ter esse viés divertido. Tá? Então, é isso que a gente vai ter, né, nesse bônus 1. O bônus 2, ele fica um pouquinho escondidinho aqui, deixa eu subir. Então, assim, empreendedorismo, alimentação saudável, digamos assim, os temas que a gente encontra, né, em outros segmentos. Para ti pode ser até o bem-estar. O bem-estar pode estar, porque a pessoa tem que estar bem para ter o estudo, para se preparar,
Pode dar dicas de alimentação bacana para estudar, pode dar dicas de alongamento, pare a cada tanto tempo. São temas que tu pode trazer que não são diretamente conectados, mas tem tudo a ver com o teu público. Dá dicas de filmes para dar um momento de relaxamento para conseguir produzir depois. E não tem nada a ver diretamente com análise combinatória, mas são dicas que tu vai trazer para a pessoa. Elas dizem, poxa, ele está preocupado com a minha saúde, ele está preocupado para que eu produza melhor e para que eu consiga entender a importância da análise combinatória para o meu dia a dia. Mas isso não é ampliar o... Eu entendi, eu sempre entendi, na verdade, né? E aí, claro, vocês estão aqui para dizer que não, ou para dizer que sim. Mas... tô falando dessa maneira, assim, Vanessa, me parece que a gente... Parece que abre um leque de mais coisas, assim, né? Tipo, é como se o meu... Não tem um nicho. Eu vou pensar de forma estatística. Eu não tenho uma população, eu não tenho uma amostra, eu tenho uma população, né? Eu entendo o que tu quer dizer, mas é que nesse caso não, porque o que acontece? Deixa eu tentar te explicar. Quando tu começa a gerar valor e mostrar que tu te preocupa com o teu público, porque ele é o centro de tudo, então tu não está preocupado só em vender um curso de análise combinatória, tu está preocupado em vender um curso de análise combinatória que faça sentido para o teu público. Então, se, por exemplo, tu falar para ele que é importante que para ele produzir, que ele, uma vez por semana, assista um filme divertido, e tu deu uma dica desse filme divertido no teu tema bem-estar, por exemplo, sexta-feira tu vai dar uma dica de bem-estar para o teu público. Um livro, um alongamento diferente no momento que tem que parar de estudar para que seja mais produtivo. A importância da pessoa fazer uma alimentação leve e comer de tanto em tanto tempo para que ela esteja com o corpo bem estruturado para que ela possa estudar melhor. Isso tem tudo a ver, desde que tu deixe bem claro, obviamente, na produção desse teu conteúdo, de que ele tem a ver com aquele aluno que vai comprar o teu curso. Eu estou preocupada em dar essa dica aqui desse filme, para quando tu for parar de estudar e limpar um pouco a tua cabeça e relaxar, esse filme é super divertido, eu te recomendo. Eu vou te dar uma dica de uma alimentação legal para que tu não coma uma feijoada antes de sentar para estudar análise combinatória. Essa é a questão. Então, assim, na verdade, tu tá vendo o teu público, a tua persona, 360 graus, mas com foco em ela ter o melhor resultado no que tu ensina. Então, não é abrir, assim, porque na verdade tu tá pensando, porque ela pode entrar dentro do teu conteúdo de formas diferentes, ela pode vir a conhecer o teu conteúdo de outras formas também, e não só na questão de análise combinatória, porque isso tu acaba ficando, e daí tu vai falar sempre sobre a mesma coisa, acaba ficando um pouco chato, e tu não pensa o todo, porque assim, quando a pessoa vai estudar, ela tem N coisas que ela tem que pensar, o ambiente onde ela está, né? O quando, como a Vanessa falou, a questão de o que ela se alimentou antes, se ela vai ficar mais sonolenta, menos sonolenta, vai conseguir aproveitar mais ou não. Então, é importante dela comer de 3 em 3 horas para ela não estar com fome e aí não conseguir concentrar, porque o estômago está dizendo para ela que ela tem que comer e ela não consegue estudar porque ela está sem comer. Porque tem que ser coisas, claro, que tenham a ver, lá no final tem que ter a ver com o teu produto, mas é como a Vanessa falou, é o pulo do gato, é fazer essas relações, é trazer que seja para uma melhora nos teus estudos, para melhora no teu resultado dentro do conteúdo de análise combinatórias. Curioso, eu olho para baixo aqui porque eu estou anotando, tá? Sim, nós também. Né? A gente também precisa aqui para poder depois... Você de casa também anote. Tá certo. Outro tema que pode ser também motivação e inspiração. Essa parte, ela entra desde às vezes daquelas frases para, tipo, dar uma respirada e, tipo, eu preciso voltar para estudar, quanto a contar a tua história também, tá, Gustavo? Porque, às vezes, assim, eu sempre gostei de matemática ou não, eu tive um ponto de virada. O que foi esse ponto de virada? Então, essas coisas são legais porque conectam. Porque, às vezes, assim, nossa, como é que esse cara, ele faz assim, de uma forma tão simplificada uma coisa que, para mim, sei lá, é grego. E aí, se tu disser, não, eu tive meus momentos difíceis, e aí eu usei essa técnica para melhorar esse processo. Então, isso também pode ser um tema legal, porque vai te aproximar das pessoas. Porque Isso é importante. Tu não precisa contar toda a tua história em um vídeo. Isso. Tu pode pegar um pedacinho. A minha 7ª série que fez da virada de chave. E aí tu vai contar só sobre aquilo. Quando eu fiz o meu mestrado. Tananã. Então, assim, coisas que tu pode trazer, tipo assim, pequenos trechos em cada semana, cada quinzena, e que vão inspirar as pessoas a pensar diferente a análise combinatória. É gatilho mental, né, gurias?
Daí a gente vai atrás A gente ainda vai chegar lá. Pois é, não, até para dizer para você assim, ó, eu já fiz isso ano passado, né? Ano passado eu fiz isso. Depois eu posso compartilhar contigo, Vanessa, aí tu manda para Flávia. Eu fiz vários cards, né, com fotos, cards preparados, né, com frases de efeito, coisa e tal. E eu fiz isso por mais ou menos, acho que um mês no Instagram, no ano passado. Não me lembro quando foi, mas eu fiz isso. Eu contei a minha história. Cada dia eu contava um pedacinho e assim foi indo. Eu não dei prosseguimento a isso. Aquela história, vamos dizer assim, vamos ser bem realistas, né? A gente planeja as coisas, mas a vida nem sempre ela concorda com o nosso planejamento, né? Sim. E às vezes tu também não tá daqui a pouco aquela vibe assim, o que eu tô fazendo aqui, coisa, tanta coisa. E aí eu não dei prosseguimento. Mas assim, quando eu fui no Fire, 2018, né? Eu acho que foi 2018, né, Vanessa? Foi. Quando eu fui no Fire em 2018 e conheci uma penca de gente lá, trabalhando com tudo quanto era coisa na internet, eu descobri que a internet é infinita. E não existe atemporal, né? É uma coisa... Não existe tempo, na verdade. O negócio é atemporal. Então, mas é um gatilho mental. Mas ele é muito bom. Eu uso esse gatilho mental em sala de aula, bastante. Legal. Claro que não Mas leva o que tu trabalha em sala de aula para a tua rede social no formato que tu faz. Isso vai te ajudar bastante. Contar a tua história, usar a tua história como referência, inspira quem está lá querendo aceitar a análise combinatória como uma disciplina que seja, um conteúdo que seja amigável, né? Tu falar que tu também teve momentos de dificuldade, contar isso, não só como gatilho mental, mas esquece o conceito de gatilho e traz aqui para a versão de tema. A tua história, como tu é a personificação da tua empresa, a tua história faz todo sentido ser contada aqui, entendeu? E depois, quando tu começar a ter equipe e ter pessoas e as histórias conectadas à análise combinatória e tu trazer isso também para a rede social, também faz sentido. Uma história que eu tive na escola, então, também faz sentido, porque faz parte da história da empresa. E mesmo de alunos também, você pode entrar também depois nesse tema. Sim. Então, ele pode ser depois uma sequência. Tá, mas para a gente seguir no jogo, a gente escolheu um tema. Qual que é a tua tema? Qual deles? Vai ser análise combinatória no dia a dia, ou a gente vai seguir? Tá. Eu acabei botando um monte de coisa aqui, né? As ideias vão surgindo, nós vamos botar no dia a dia. Tá. Combinatória, então. Deixa eu voltar aqui. Então, já definiu, né? Então, já temos... Isso, um tema. Escolhido. Parabéns. Primeira etapa. A primeira etapa está concluída. Agora, vamos para o subtema. Então, o subtema, a gente vai... Aqui tem algumas opções, tá? Quando a gente fez o jogo, a gente colocou de vários segmentos para as pessoas poderem escolher quais, né, se relacionariam. E aí, agora a gente precisa encontrar um subtema para ti. Então, análise combinatória... combinatória no dia a dia. E qual vai ser o subtema? O subtema, ele começa, é quase um funil, tá? Então, ele já vai direcionar para alguma coisa mais específica. Aí, vai ser, por exemplo, a gente pode colocar a questão de, como tu falou ali do Subway, da análise de chegar no shopping, olhar as opções e ver quantas opções, na verdade, você pode fazer. Então, assim, pode ser um caminho. Ou vai ser, quando eu acordo, né? Pode ser assim, ao acordar, quais são essas escolhas que eu tenho para fazer antes mesmo de sair da porta de casa para ir trabalhar, para estudar, enfim. Uhum. Ou análise combinatória nas refeições. Nas refeições. As possibilidades. Pode ser uma frente a se trabalhar. E aí eu vou falar de Subway, eu vou falar de boleto, eu vou falar das possibilidades em casa. Quando eu tenho feijão, arroz, carne, salada A, B, C, D, quantas combinações eu posso fazer? Então, a gente pode falar análise combinatória no dia a dia para refeições. Por exemplo, culinária. É um tema que a gente pode trabalhar. Culinária. Ali, ó, tá aí, ó. Culinária, ó. Isso aí. Culinária. As informações nutricionais e alimentos. Isso. Então, a gente vai para o subtema de culinária. Deixa eu... aqui. E aí, Gu, só para você entender... o tema, ele é mas dentro dele podem ter vários subtemas. Então, eu vou falar de culinária, eu posso também trazer para dentro desse subtema vestuário, eu posso trazer aqui para dentro desse subtema supermercado, compra no supermercado, o supermercado tem tantos itens, livraria,
pode criar vários subtemas, e aí eu tenho tantas opções de caderno, eu tenho tantas disciplinas, e eu tenho que comprar X cadernos. Então, as possibilidades que eu tenho de combinação. Tu pode ter vários subtemas dentro desse tema, várias frentes. A gente vai falar agora de culinária para seguir o processo do jogo. Mas para o teu mapa de tópicos, o subtema pode ter várias outras frentes dentro desse tema. Pode ser carreiras, pode ser até carreiras dentro do... Quais são as carreiras possíveis que você tem para escolher? Algumas coisas também, já pensando, né, no que ele vai escolher, enfim, depois de vestibular e tudo. Tá, então a gente... Eu tenho uma pergunta. E se fosse outro, se eu tivesse escolhido outro tema, esses seriam os mesmos subtemas? Que aqui nós temos exemplos de subtema. Se a gente tivesse escolhido, por exemplo, produtividade. Digamos que a gente tivesse escolhido produtividade, e aí a gente pode trazer aqui produtividade voltada para o bem-estar. Produtividade voltada para estilo de vida. A gente pode trazer, conectar... E aqui são exemplos. Você pode ter outros subtemas conforme o tema que você escolher. Extrapolar o que tem de exemplo aqui no jogo. Tá. Entendi. Deixa eu voltar aqui. Tá, voltei. Culinária. Culinária? Então, tá. Então, já definimos o subtema. Etapa 2. Etapa 2 concluída. Vamos para a etapa 3. Agora, a gente também colocou algumas opções, o estilo, tá? Então, assim, o estilo a gente traz algumas opções, mas ela vai definir o formato, né? Vai ser um formato, não. O estilo que tu vai trabalhar esse teu conteúdo. A gente traz 14 para já ter algumas ideias, porque aqui você pode jogar, né? Análise combinatória aqui já dá bastante... Combinatória. Todo o nosso jogo tem muitos conteúdos que poderiam surgir. Mas assim... Bastante. Por quê? Por que a gente traz tanta a questão do estilo? Porque senão as pessoas vão fazer sempre da mesma forma. Elas vão fazer assim, sempre um glossário, ou sempre mitos e verdade. E aí cansa o público. Então a ideia é, porque assim, por exemplo, 14 aqui, digamos que eu quero usar um por dia. Tenho 2 semanas de estilos diferentes para trabalhar. Eu não vou repetir usando cada um deles. Ou, por exemplo, tu pode escolher, por exemplo, o glossário. Na FV, a gente tem toda terça-feira um glossário de marketing digital, porque a gente entende que, né, um dos nossos objetivos é que as pessoas entendam esses termos que o pessoal de marketing, como nós, adora utilizar em inglês, principalmente. Então, a gente quer que as pessoas tenham conhecimento. Que tu fale com alguém de marketing e entenda esse mundo, né, de termos. Então, por exemplo, para nós, é super importante o glossário, tanto que a gente transformou ele num conteúdo semanal. Mas, por exemplo, passo a passo. Se você quer trabalhar um passo a passo de algum conteúdo, de como chegar num determinado resultado, você pode trabalhar o passo a passo para ele chegar, né, nesse resultado. Então, aqui a gente traz, por exemplo, a sua vida, que são histórias da tua vida que podem contar um conteúdo, linkar com algum conteúdo que você tem. Eu vou dar um exemplo aqui. Análise combinatória no dia a dia, o assunto é culinária, e tu pode contar uma vez que tu chegou no Subway. Eu tô chegando lá na frente, só para tu entender. Uma vez que tu chegou no Subway e disse, meu Deus, como que eu faço para combinar tudo isso num sanduíche? Isso. E agora? Então, assim, tu pode trazer sua vida, mas tu também pode fazer um meme. Só um meme com a mão, assim, desesperada, e dizer, que sanduíche que eu vou montar nesse lugar? Tipo, eu não sei combinar. Ou tu pode Vanessa, fazer a minha vida é um meme, Vanessa, pelo amor de Deus. Mas exatamente porque tu tem um viés divertido que o meme faz todo sentido. Um glossário de assuntos um glossário de assuntos de temas da combinatória voltados que poderiam ser aplicados na culinária. É uma possibilidade. Um contra-intuitivo, tipo assim, a análise combinatória não é para você. Aí a pessoa diz, poxa vida, mas você pode aplicar ela, mas você aplica ela toda vez que você vai no Subway montar um sanduíche. Então, assim, exatamente. Ou não, ou você sempre usa a mesma... Eu sempre uso o mesmo, porque você sempre usa o mesmo, sendo que você tem 6 milhões de opções. Eu já pensei numa coisa horrorosa, assim, tipo, que vai dar errado. Imagina se eu vou botar o negócio e perder. Imagina se eu uso contra-intuitivo. Você não nasceu para análise combinatória. Aí bota uma letra bem grande. Aí bota uma letrinha pequena assim, ó, tô falando sério. Mas pode ser, entenda por que na legenda. Mas pode ser, entenda por que na legenda.
E aí na legenda tu vai mostrar que, que só dele no sub ele pode fazer 6 milhões de combinações. Mas o ponto então, assim, intuitivo, tudo é possível. Ele é um estilo bem legal de trabalhar, tá? Por quê? Porque ele confronta a pessoa. Então, não, mas como assim que ele tá me dizendo que eu nunca vou entender isso aí? Porque, às vezes, pode ser, eu vi uma vez uma palestra que ela diz assim, 5 maneiras de matar os seus sonhos. Então, peraí, como assim? Não é assim 5 maneiras de ter os seus sonhos, não, é 5 maneiras de matar. E aí ela ia falando, a Bel Pesce, ela ia falando sobre as 5 formas que tu faz realmente no teu dia a dia e tu mata os teus sonhos. Então, te chama a atenção. Então, o contra-intuitivo, às vezes, ele acaba assim, na verdade, ele gera um confronto para você. E aí você vai explicar coisas que, às vezes, ele está fazendo, né, errado. E ele não vai entender se ele continuar nesse modelo mental, nessa forma de não aceitar ou de não enxergar, por exemplo, no dia a dia, que a análise combinatória parece um bicho de 7 cabeças, mas, na verdade, ele está em cada momento da sua vida. Então, uma pergunta. A gente está pensando, vamos lá, a gente está discutindo aqui o estilo de conteúdo visando o subtema que a gente determinou. Ou isso aqui. Ou, neste caso, nós estamos. O nosso objetivo no final é ter um conteúdo criado. Então, o nosso tema é análise combinatória do dia a dia para esse conteúdo, o subtema é culinária e o estilo e aí a gente tem que determinar qual o estilo que a gente vai trazer para esse conteúdo. E aí a ideia aqui é que tu determine qual utilizar. Se vai ser o glossário, se vai ser conto intuitivo, vai ser certo e errado, independente do que seja, entendeu? A ideia é te afunilar para que tu determine um estilo aqui, mas pensa que se tu for repetir isso aqui para 7 dias da semana e tu vai trazer outro subtema, você vai escolher outro estilo para que não tenha 7 conteúdos que não são todos um card de mitos e verdades sobre então, ele pode te ajudar. Antes, quando eu falei do calendário editorial, por exemplo, o calendário editorial nada mais é do que tu olhar para um calendário mesmo e colocar os temas em cada dia que tu vai postar. Então, por exemplo, aqui, se você quer pensar em calendário, eu tenho o tema de análise combinatória no dia a dia. Eu tenho um subtema culinária e eu quero trazer ele uma vez por semana. Então, já olho para o calendário e já coloco, tal dia eu vou colocar uma curiosidade, outro eu vou colocar mitos e verdades, outro passo a passo e outro contra-intuitivo. Tu já tem 4 vezes que tu sabe que tu vai entrar com esse conteúdo. Então, isso também já te gera mais produtividade para construir o conteúdo de modo geral, tá? Então, mas nesse caso aqui, a ideia é escolher um só para seguir, né, nessa formação. Tá, eu acho que pode ser o Sua Vida ali, porque a história começou com eu chegando no Barra Shopping ali, na fila do Subway, e aí o meu amigo que estava junto comigo perguntando, será que é verdade aquilo ali? Aí o Mocorongo aqui resolveu calcular na hora. E eles mentiram. Não é 6 milhões, viu? Então, acho que tem que mandar uma mensagem para eles aí, ó, para dizer que... Vocês mentiram, não é 6 milhões. A pessoa errou a conta. Ela vai ter que acessar o meu conteúdo. para fazer esse cálculo. É isso aí. Exatamente. Já vou ter parceria com o Subway. Vocês estão convidadas, gurias. Então tá, sua vida. Opa. Então, já definimos? Então, temos o estilo definido. Definido. Partindo para a 4ª etapa. Segura um pouquinho aí, Flávia. Só uma pergunta. Essa coisa de publicar diariamente, isso ainda está em voga? Depende do teu público. Está em voga desde que conecte com o teu público. O teu público acessa o teu conteúdo nessa frequência? Quem é o teu público? O teu público é uma galera jovem, então a galera está conectada todos os dias. Então, combina com esse público postar todos os dias. Agora, se tu faz o teu calendário editorial, produz o teu conteúdo antecipadamente, tu pode usar uma ferramenta como, por exemplo, sendo no Facebook e no Instagram, o estúdio de criação, e tu pode programar o teu mês, tu pode parar 2 dias do teu mês, produzir todo o teu conteúdo do mês e deixar tudo publicado e tudo programado gratuitamente para colocar no ar. Tá, não, tranquilo. Sempre é um depende, porque é isso, assim, tem que entender a persona, tem que entender como ela se comporta e o que é legal. Sempre é teste e resultado e olhar o que está acontecendo. Porque vai depender. Quer saber. Sim, porque assim, a que hora eles reagem mais?
Porque assim, tem públicos, inclusive assim, há indicações, às vezes, de mais de uma publicação por dia. Uma só não adianta, por exemplo. Então, mas depende muito de como ele consome, que é como a Vanessa falou. E surfar as novas tecnologias. Então, por exemplo, o Instagram está com o Reels agora para competir com o TikTok. O Reels hoje entrega muito mais. O Instagram, ele remodelou todo o formato dele para que a gente utilize muito o Reels. Então, o Reels entrega muito mais organicamente do que qualquer uma das ferramentas hoje. Então, se hoje, por exemplo, porque o Reels está aberto para pessoas que não me conhecem, que não tiveram acesso ao meu conteúdo organicamente. Então, a gente potencializa e a importância de utilizar e onde postar, a gente vai entrar nesse assunto agora, surfe a onda das redes sociais que o teu público está. Então, se agora a onda é o Reels, programa de postar pelo menos 1 ou 2 Reels na semana, porque isso vai fazer toda a diferença. Lembrando que o Reels tem as limitações dele, é até 30 segundos. Mas antes também, e uma outra pergunta que tu tem que responder é assim, não adianta, quantidade versus qualidade. Melhor é tu ter qualidade e menos quantidade. Eu não tenho condições de fazer um post por dia, porque eu vou fazer correndo, vou fazer uma coisa assim, de qualquer jeito, não vai conversar com o público, vai ser só por postar. Não faz todo dia. Tá. Então tem isso também. Então, assim, é melhor tu fazer 3 vezes por semana, 2, não importa. O importante é começar um movimento, mas com qualidade. Mesmo que assim, eu sou sozinho, eu tenho várias outras coisas que eu tô fazendo e vai ser 1 vez por semana, mas eu vou fazer um conteúdo massa 1 vez por semana, é isso que eu vou me... Porque às vezes as pessoas nos perguntam isso, assim, quantas vezes eu tenho que postar? Tem que postar todo dia. De novo, depende do público, depende dos testes, dos resultados que tu vai ter, os horários que vão melhor, né, te responder e o tempo que tem disponível para fazer isso. Tá, beleza. Então, então, antes ainda dos formatos, que é a etapa 5, a gente entra no onde postar, tá? Que aqui é justamente isso. É tu entender quais redes que você, né, está ou precisa estar, mas, de novo, o mais importante é fazer uma coisa com qualidade. Então, assim, não precisa... eu preciso estar no TikTok, eu preciso estar no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, agora tem o Twitch, que é uma rede forte gamer. Eu preciso estar, depende de quem é o teu público, depende de quanto tu vai ter energia para fazer todas essas redes. Então, aqui o que a gente coloca é isso, assim, tem escolhas que você precisa fazer. O Facebook e o Instagram tem tudo integrado e eu consigo publicar nas 2 redes ao mesmo tempo? Consigo. Então pode ser que pelo menos, assim, é indicado fazer exatamente o mesmo conteúdo? Não é, mas às vezes é a forma que tu consegue. E aí tu vai descobrir, o Facebook tá me dando super resultado. E eu achava que era o Instagram e tava lá me organizando e fazendo tudo pro Instagram. E eu vejo que o Facebook me dá mais resultado. Então, a gente tem experiência de leads muito mais baratos e com muito mais qualidade no Facebook, enquanto tem gente achando que o Instagram é a rede social maior no Brasil, entendeu? E não é. Tanto que, assim, no Brasil hoje a maior é o YouTube, o segundo é o Facebook, e o Instagram tá lá depois do WhatsApp, entendeu? Só que as pessoas, elas não... A gente está no Instagram, e a nossa geração é Instagrammer, né? E as pessoas mais novas do que a gente estão, e elas acham que o Instagram é maior. As pessoas não têm, às vezes, nem coragem de admitir que elas ainda acessam o Facebook. Mas os nossos leads mais baratos e com qualidade vêm de lá. Muitas outras empresas que a gente conhece, trabalhou e fez parcerias também. A gente viu experiências de que o lead do Facebook ainda é mais barato, até porque como o Instagram é do Facebook, o Facebook costuma entregar melhor a própria ferramenta do que a segunda ferramenta dele. Isso. Sim. Então, assim, é importante entender quem é o teu público. Teu produto é corporativo? Não é. Então, estar no LinkedIn hoje não é o caminho, entendeu? Eu não quero falar com empresa, eu quero falar com quem tá. O meu público é jovem? Bom, então faz sentido eu estar no Instagram, sim, derramar o meu conteúdo para o Facebook e quando anunciar, eu vou trabalhar com essas 2 ferramentas. O meu público é muito jovem, ele está no TikTok, então eu vou criar um canal no TikTok para a parte de memes e essas coisas todas eu levar para o TikTok. Ou não, eu vou aproveitar o Reels, que é a ferramenta do Instagram no momento, para trabalhar coisas divertidas através do Reels. Porque isso que a Vanessa falou, pegando um gancho, é muito importante, porque dependendo da rede que tu vai escolher, vai determinar todo o resto daqui para frente. Porque as formas, depois a gente vai entrar, depois de forma e conteúdo no próximo, ele é ligado completamente em qual rede eu vou escolher. Porque se eu escolher Facebook, eu quero um conteúdo rico, que seja longo,
eu tenho que gravar horizontal. Se eu quero no Instagram, eu tenho que gravar vertical. Então, assim, muda completamente o que tu vai, como tu vai organizar isso. Então por isso é importante. E assim, é teste. Às vezes você vai com tudo para uma rede, mas dá uma olhada. O Facebook, ele é muito. Às vezes a gente está numa bolha. Todos os meus amigos estão no Instagram. Sim, mas e o meu público está onde? Ele está no TikTok. Então eu preciso estar no TikTok, não no Instagram. Então essa a questão. Assim, às vezes a gente não pode olhar. Nós não somos o público. Quando nós não somos o público, a gente tem que olhar para o público e perguntar para ele: onde você está? Onde você consome o meu conteúdo? O que você prefere? Então, é esse tipo de coisa. E aí, começar a fazer os testes para ver se isso responde mesmo, né? Conforme a amostra que tu fez de perguntas. Tá. Eu vejo que assim, ó... que é difícil porque, agora sim, olhando, né? A análise combinatória, na verdade, ela pode, pensando na questão mais metodológica, tu pode fazer a transposição da análise combinatória para qualquer público, né? Até, Vanessa, tu sabes, né? Eu tenho um mestrado com análise combinatória para alunos do 8º ano, né? Que não vem, né? Só que eu não dei o nome de análise combinatória. Eu chamei de problemas de contagem. Aí eu apliquei 4 jogos, então eu apresentei como forma de jogo. Então fica difícil, porque tu vai ver a criançada tá onde hoje. Mas aí tu tem um adolescente também que pode consumir esse produto para, por exemplo, fazer uma lista de exercício de análise combinatória que o professor do pré-vestibular lá deu para ele. Claro. Ele se sentir menos incompetente, digamos assim, né? Porque essa é a sensação que muitas vezes a gurizada se sente com a análise combinatória. Faz 1, 2, 3 exercícios, no 4º exercício, se já não consegue, senhor, isso é muito difícil, eu não consigo. Então eu acho que ficaria ali entre o Facebook, Instagram, eu coloquei aqui até o TikTok. Eu acho que seriam essas 3 redes, assim, talvez, para postar, sabe? Sim. Acho que a gente pode determinar uma delas, talvez, pelo público jovem, ao invés de ir para o TikTok, que derrama, talvez a gente pode ir para o Instagram neste momento, entendendo que você pode jogar para o Facebook, mas é importante que você tenha essa visão da possibilidade, muitas vezes, do professor Gustavo Carvalho ter uma rede social, ter um canal no TikTok para esse tipo para a parte de meme, por exemplo, tu fazer lá e compartilhar nas outras redes sociais, porque tu pode fazer isso porque o TikTok permite, né, que tu leve para outras coisas. Então, assim, tu pode fazer isso. Ou tu pode usar a ferramenta do Reels, que está entregando pra caramba. Isso. A gente tem exemplos de vídeos nossos que entregaram 5 vezes mais do que o nosso público hoje no Reels. Então, assim, 5 vezes mais no orgânico é muita coisa. E às vezes beber desta água que ainda é pura, né? Porque o Instagram está forçando essa utilização, pode ser que seja até melhor do que às vezes tu ir para um TikTok agora, que é uma outra rede, para tu não ter uma terceira rede para estar. É uma possibilidade, entendeu? Ou assim, então, até porque, como a Vanessa comentou, e ali assim, o TikTok ele já tem uma outra linguagem. Então não adianta eu fazer um conteúdo denso, pesado e ir para o TikTok. Ele não comporta esse tipo de conteúdo. Ele não é isso que as pessoas estão lá para consumir. Sim. Então é isso que já vai direcionar, né? Então acho que Instagram. Instagram. Tá. Então, já temos definido aqui. Fechamos essa 4ª etapa. Agora sim a gente vai entrar nas formas, tá, do conteúdo. Porque, como a gente comentou antes, ali, desde que a gente já fez as escolhas nos estilos para não ser, né, para não repetir, aqui também é outra forma de você poder fazer vários formatos. Esse jogo é a possibilidade de análise combinatória até não poder mais. A gente tem que fazer esse cálculo depois, né? Para ver quantos conteúdos dá para ter. Né? A gente pede para o professor Gustavo Quevedo calcular para a gente quantas possibilidades. É bacana. Porque a gente consegue usar depois um gatilho mental da especificidade, né? Exatamente. Então, assim, o público, para ele não cansar do teu conteúdo, né? E são, assim, a ideia é usar essas formas diferentes. E aqui também, o que acontece? Você sabe que o Reels é uma novidade. O Facebook fez, o Instagram, né, a empresa Facebook, né, que é dona do Instagram, fez toda essa movimentação
E o que que ela faz? Ela tem uma entrega melhor do Reels porque ela quer forçar as pessoas a usar o Reels. Porque é a forma dela brigar contra o TikTok. Então, assim, quando eles lançam alguma coisa, o melhor é estressar e utilizar esse tipo de recurso, porque você vai ter uma entrega mais fácil, né? Sem investimento necessariamente. Então, ao olhar as formas e olhar, né, as possibilidades, é legal para isso, assim. Seja para aproveitar e usar o algoritmo a seu favor, porque tudo é algoritmo, né? Tudo é isso. E também para não cansar o teu público com formatos diferentes. Então, Agora eu entendi. Eu já ia lançar, eu já ia perguntar uma coisa para vocês, mas já está respondido já. Eu estava confundindo forma de conteúdo com estilo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes tem um pouquinho disso, assim, mas ele tem, então agora tá claro a diferença? Sim. Agora sim. E a ideia aqui é então também, assim, porque dependendo da rede, escolhi o Instagram. Tem formatos que o Instagram não existe, assim, então não existe no Instagram. Por exemplo, ao Twitter eu tenho toda uma especificação de quantidade de caracteres. Eu tenho no Instagram também uma quantidade, mas o limite é muito maior do que um tweet, né? Então, você pode usar para Instagram. Então, a gente pode fazer um vídeo longo gravado, pode fazer um vídeo curto para ir no feed, ou uma live no Instagram. Você pode trazer, por exemplo, o teu amigo que estava contigo no dia. Um exemplo da live. Pode trazer o teu amigo que estava contigo no dia e vocês fazerem uma live contando essa história, de como foi divertido, Esse é um exemplo de conteúdo rico, fica grande, e contando como foi divertido você constatar que o número não estava correto. Assim não como dá, pode fazer... Não dá, a gente brigou. Também, então não dá, mas beleza. Mas pode fazer uma tô brincando, galera. Somos amigos. Pode fazer também um vídeo curto de 1 minuto, tentando contar ele em 59 segundos e colocar ele no feed. Ou fazer um vídeo que gere uma curiosidade no Reels, chamando para isso. Ou pode fazer um carrossel. Conta a história 1, história 2, até 10 cards. Pode fazer um card único, que gere a curiosidade para que as pessoas possam... Mas como tu escolheu o estilo sua vida, fazer um card só, às vezes não combina, porque tu vai ter que fazer um texto gigante no copy para complementar isso. E aí, às vezes, num carrossel ou num vídeo, tu consiga fazer melhor essa conexão com o teu público. Isso. Eu pensei num vídeo curto. Não sei... eu imaginei uma situação assim, já aproveitando que eu estou na frente do meu chroma key, aí algo do tipo muito... sem muitas delongas, assim, tipo... Galera, tava no Subway uma vez, aí a fachada do Subway, eu não sei também se os direitos autorais vão me pegar nessa aí, né? Mas enfim. Mas um vídeo curto, se tu fosse anunciar, talvez tu tivesse algum problema. Mas no caso de um vídeo não vai anunciar, não tem problema, que isso é normal as pessoas apresentarem. Eu pensei assim, galera, uma vez estava no Subway, aí, tipo, coloca no fundo do Subway, fui comer alguma coisa lá, não sei o que, aí mostra lá o balcão com comida, não sei o que. Olhei uma placa que dizia, aí mostra a faixa lá, mais de 6 milhões de combinações. E eu, como doido, resolvi calcular. Aí aparece eu calculando, assim. E aí vocês acreditam que eu cheguei na resposta errada, alguma coisa tipo assim, eu verifiquei que aquilo ali estava errado, quer saber? Eu também não sei se o vídeo curto, ele é só para agregar ou se ele é para vender. Porque eu já pensei numa coisa... Na verdade, eu acho que assim, o que tu precisa pensar? Tu precisa gerar transformação em quem está ali. Para quando tu for vender, a pessoa se sentir transformada e na reciprocidade decidir comprar o teu curso. Então, o ideal é que tu sempre trabalhe pelo menos 80-20. 80% do que tu coloca nas tuas redes sociais seja informação para gerar conhecimento e transformação. 20% do que tu faz pode ter um tom comercial para gerar vendas. O que não dá para ser o contrário. É tipo Pareto mesmo. É tipo Pareto 80-20 mesmo. O que é importante pensar é o seguinte, o que tu pode fazer é um vídeo curto, todo assim, e falar assim, e vocês não vão acreditar o que eu descobri. Quer saber? Leia a legenda. E aí tu vai gerar curiosidade no vídeo, e aí na legenda tu vai complementar. O que aconteceu foi isso. E aí tu não precisa falar assim, sabia que eu descobri que eles estavam errados. Não, tu pode só falar assim, vocês não acreditam no que eu descobri. Quer saber? Dá uma olhada na legenda. E aí joga para isso, entendeu? Esse é um exemplo de conteúdo que dá para fazer. Mas
tu pode fazer essa mesma chamada no Reels, menor, e ter um texto maior, e tu vai entregar mais do que às vezes, vai entregar para outras pessoas e não só para quem te segue. É uma possibilidade. Só que tu vai reduzir ele para 30 segundos e vai usar um formato que está entregando mais no Instagram, por exemplo, do que o próprio vídeo curto do feed. Porque o feed, se tu não anunciar, ele vai chegar para quem te segue, para aqueles X pessoas. Um Reels não, um Reels vai entregar para outras pessoas. Né? E não 100%. Estou dando um exemplo aqui, mas é uma possibilidade. E se tu entender que o melhor caminho é o vídeo curto, a forma vai ser vídeo curto para o Instagram. Eu tenho um receio com o vídeo longo, exatamente por trabalhar com a paciência do público, né? É que vídeo longo, neste caso, é mais de 1 minuto. Passou de 1 minuto que vai sair do feed para ir para o GTV, se for 1 minuto e 5 segundos, ele já é considerado um vídeo longo. Isso não é uma aula, não precisa necessariamente ser um aulão de 50 minutos ou meia hora. Então, assim, o vídeo longo, por isso que é importante, o vídeo longo, ele depende da rede que tu está. Então, no Instagram, acima de 1 minuto, ele já é vídeo longo. Porque ele já vai ter que ser subido no formato de GTV. Então, já vai mudar totalmente a questão de vertical. Se tu quiser contar toda a história no vídeo e vai demorar 1 minuto e meio, não tem problema. Lembra que os teus primeiros 15 segundos desse vídeo tem que ser super curioso, gerar muita curiosidade para que eles queiram clicar lá e assistir tudo no IGTV. Eu entendo que, conhecendo o Gustavo, ele vai conseguir fazer isso. Pelo tipo de conteúdo e tudo mais. Tem que só entender se faz sentido. Se tu vai conseguir contar, às vezes, num período que não fica uma coisa muito cansativa, mas que gere curiosidade para abrir o vídeo pro IGTV. Entender o teu objetivo com esse conteúdo, né? Eu quero chamar atenção e tudo, e quero que ele seja um vídeo, por exemplo, compartilhável. E, que legal, olha isso aqui que eu descobri, e aí vai encaminhar para um amigo. E aí o outro vai encaminhar também. Então, depende do teu objetivo também, ele pode tomar uma dessas formas. Uhum. Qual o objetivo que o Gustavo tem quando ele quer falar sobre análise combinatória no dia a dia? Como tema, independente do formato do conteúdo, qual o objetivo que ele tem? Eu quero que seja um conteúdo compartilhável, eu quero que seja um conteúdo que gere valor naturalmente, mas é compartilhável? Então, se é compartilhável, talvez tudo no vídeo, desde que não seja um vídeo muito longo, e sim, só passe de 1 minuto, é um bom caminho. O vídeo é uma coisa que entrega bem hoje, né? Sim. Independente do formato, né? Então pode ser não, eu estava pensando, porque o Reels, eu acho que é depois de quantos segundos que tu entra no Reels? O Reels, se tu fizer 15 ou 30 segundos, é Reels. Na verdade, assim, não é de quantos segundos. Tu vai determinar, eu quero um Reels de 15 ou eu quero um Reels de até 30, porque... É um formato. Não precisa. Ele é um formato até, no máximo, 30 segundos. Então, acho que seria interessante esse aí, para naquele tempo ali, instigar a curiosidade na galera. Sim. E aí pensar num conteúdo para compartilhar, então. O Reels é bacana, porque o Instagram já compartilha naturalmente mesmo para quem não te segue. Isso. E assim, se tu começar a criar uma rotina de Reels, não precisa ser todo dia, né? Mas começar a ter, ele tende a distribuir mais. A gente teve exemplos de conteúdo que a gente colocou de Reels e no dia seguinte a gente fez outro Reels e entregou bem por consequência do primeiro ter sido muito assistido. Então, assim, se tu começar a criar uma rotina de, sei lá, um Reels por semana, um Reels a cada 2 dias e tudo mais, é uma possibilidade para que tu comece a fomentar este formato, né? Essa forma como um jeito de tu entregar conteúdo. Porque ele vai ser considerado tipo um drop de conteúdo, né? Ele é uma coisinha, como eu faço em 30 segundos. E o legal do Reels é que tu consegue colocar um texto nele. É diferente do Stories, que vai ficar ali, o texto vai ficar, sei lá, sobre a imagem. No Reels, tu pode compartilhar ele no teu feed. Então, assim, ele vai ser distribuído organicamente pelo Instagram e tu ainda vai ficar no teu feed. Compartilhar no teu feed, que ele vai ficar perene. E aí tu pode ter um copy, que depois a gente vai entrar na fase 7, um copy complementar ao que tu comentou ali, o que tu trouxe no Reels. Então então a ideia é que seria interessante pegar um vídeo longo, então. Não, é o Reels com um conteúdo que vai complementar, que pode complementar o que tu não conseguiu falar em 30 segundos. Pode ser, Por exemplo, tu vai gerar curiosidade nos seus 30 segundos. Eu tava no Subway, assim, assado. Vocês não vão acreditar o que eu descobri sobre esse número dos 6 milhões. E aí, no texto,
tu vai falar que tu fez a análise, tu pode até colocar. Eu calculei isso, tem essas possibilidades de pão, essas disso, essas daquilo, e no final eu descobri que os 6 milhões não eram verdadeiros e o número certo é esse. Tá. Eu acho que pode ser assim, então. E a gente já está construindo antes de chegar nessa. A gente tem que passar pelos gatilhos mentais aí ainda, né? Isso. A gente pode. Tá, vamos lá, gurias. A forma é o Rios. Mas a forma é o Rios. Tá, deixa eu... Eu queria só confirmar uma coisa no Rio. O que acontece no Rios, eu só não consigo colocar interações, né? Mas eu posso colocar. Então tá, então vamos de Rios. Vai ser no formato vertical, então, tá? Essa gravação. Uhum. Essa etapa assim. Agora vamos para 6. Gatilhos mentais. Então, os gatilhos mentais, um breve resumo, né? Ele realmente ele é um facilitador, digamos, para a tomada de decisão do teu público. Então, a ideia, a gente trouxe aqui, são 12, né? 12 gatilhos mentais de exemplo, mas assim, tem livros e a gente bebe dessa fonte dos livros mais de, sei lá, 30, 40 gatilhos mentais. Mas o que a gente resumiu aqui, 12, são os mais utilizados, né? Então, tem conteúdos mais completos com outros gatilhos, mas porque assim, o que a gente quer apresentando 12 gatilhos? Que não fique só naquela de preço, ou mais barato, ou mais não sei o quê. Então, assim, ficar sempre naquela mesma coisa que as pessoas acabam utilizando os mesmos gatilhos. É dar um pouquinho mais de conteúdo ali, trazer um pouco mais de opções, né, nessa hora. Mas é justamente isso. Então, assim, é fazer com que o seu cliente faça o que você quer. O que você quer? Quero que ele compartilhe, eu quero que gere curiosidade, eu quero que ele baixe um e-book meu, dê um e-mail. Então, assim, é muito importante ter qual o objetivo final dessa peça, para poder escolher o gatilho que mais vai se adequar para essa questão. Então, assim, a gente tem 12 gatilhos aí na tela, tá? Não sei o quanto tu é familiarizado com gatilhos, se tu usa... Bastante. Bastante? Principalmente o Centão aqui, ó. O Centão eu uso muito em lógica. Ah, legal, legal. Sim, ele já faz parte do próprio conteúdo, né? Ele acaba trazendo. Exatamente. Legal. Então, assim, mas a gente tem, por exemplo, a autoridade. Eu acho assim, ele casa muito, ele constrói uma questão de autoridade, porque, por exemplo, contando a tua vida, que é o subtema que a gente fez a escolha para esse caminho, é legal porque ele acaba... E assim, ó, a gente não precisa usar só um, tá? A gente pode usar mais gatilhos no mesmo conteúdo. Porque... Eu não consigo clicar. Ah, sim. Olha, eu tô clicando em cima da tela, gente. Ah, que absurdo. Quer que eu clique em algum... Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui assim, ó, bem mocorongo aqui, ó. Não, mas por que eu não entro nisso aqui? Claro, não tem nada a ver. Não, pode continuar. Desculpa. Não, imagina, sem problemas. Então, por exemplo, a autoridade é legal porque, assim, ela constrói... Imagina, pô, o cara tava ali no shopping, indo comer um lanche, ele viu o negócio no Subway e ele soube calcular e entender que a comunicação de marketing estava errada. Então, isso gera uma autoridade, porque muita gente vai olhar assim, nossa, 6 milhões de combinações, ok, eu acredito que tenha 6 milhões de combinações. Então, isso é legal, porque isso é um gatilho que vai construindo e ele é importante ele constar em vários conteúdos ao longo do teu calendário editorial, ao longo dos seus conteúdos. Porque ele vai mostrando o quanto tu conhece daquele conteúdo que tu quer compartilhar. Tá? Então, isso traz. Então, a autoridade é um super gatilho. Mas, claro, não precisa toda hora ficar batendo nele e dizer que eu sei tudo e sei todas as análises combinatórias. Mas... não dá. Aí não dá. Mas ele gera confiança nas pessoas que estão olhando o teu conteúdo. Se conectam, né? Elas se conectam contigo. A escassez aí, enfim, se a gente precisa entrar, se você tem dúvida de algum específico, eu posso explicar melhor. Mas a escassez é o que é mais usado no mercado, tá? A escassez é o último dia, é só hoje a promoção, é sexta-feira da promoção, é a quarta-feira
da promoção tal. Então, assim, a escassez é usada em excesso. É o mais batido de todos, né? É. E aí agora, a segunda questão do gatilho mental, que para mim é uma das mais importantes até, ela tem que ser verdadeira. Então, se tu fala que é só hoje, que, por exemplo, é só hoje que eu vou oferecer a minha mentoria por um preço X, tem que ser só hoje. Não é não é uma Black Fraud que eu tô o mês inteiro, terminou Black Fraud e eu continuo com o mesmo preço que eu tava na sexta-feira, entendeu? Então, assim, o gatilho mental, ele precisa ser verdadeiro. Ele não é para ludibriar, ele não é para fazer, né, para inventar uma mentira ou fazer a pessoa tomar uma decisão com base numa mentira. Então, não é. Isso é porque a origem dele é na escrita persuasiva de Aristóteles. Então, ela não é uma questão leviana, ela é realmente uma questão que precisa ser verídica, mas você vai usar recursos que vão facilitar esse caminho do público. Tá? E o que é o gatilho do medo? O medo aí tu pode construir cenários, tá? Por exemplo, se tu vai trabalhar com a questão a prova, você vai fazer você sempre vai fazer a prova e chega no terceiro e quarto exercício e você não consegue passar dele, você não consegue entender, eu vou te dar a forma, eu vou te dar uma forma fácil de passar. Então, assim, imagina que assim, é o medo de enfrentar aquela prova difícil, ou realmente ou não conseguir fazer o tema de casa do professor. E aqui eu tô te dando de uma forma que você vai entender o processo e não simplesmente responder de forma automática, decorando algumas coisas. Você vai entender. Vai apontar um medo que é do teu público e tu vai dizer que tu tem a solução para ele. Então tu vai trabalhar o teu medo é esse e eu tô aqui para te solucionar ele através desse cálculo, através desse exercício, através disso. Isso. Aqui é importante entender quais são os medos do teu público-alvo. É o medo de rodar, é o medo de tirar nota baixa, é o medo, sei lá, de ser até da turma ir contra, né, e ter uma coisa, um bullying ali, uma coisa por tu ir mal numa disciplina, enfim. Então, aqui é essencial tu ter identificado quais são os medos e sonhos da tua persona, desse teu público. Porque... Não, mas aí desculpa interromper, Flávia, mas aí eu tô pensando no nosso subtema. Isso. Culinária. Tá. Aí, o medo, onde a gente poderia conectar o medo aqui? O medo da pessoa... O medo da pessoa... passar mal porque foi escolhido a combinação errada. Tá? Isso aí. O medo de não gostar do sanduíche porque escolheu uma combinação errada. Do sabor com molho. Né? De escolher um item, um ingrediente que vai acabar com todo o gosto, o sabor do seu sanduíche. Então, pode ser isso também. Tá, porque como tu falasse em prova de sala de aula, é que eu tô no subtema, né? Eu tô na culinária. Claro. Sim. Eu tô olhando aqui. Inimigo comum. Para o medo da prova, por exemplo, desse teste, ou ir mal, pode ser assim, imagina se você não colocar no seu dia a dia e não fazer esses exercícios no seu dia a dia, pode acabar te bloqueando de não saber o que fazer na prova, entendeu? Então, dá para fazer isso. Então, a facilidade de você ver análises combinatórias em todo o seu ambiente vai facilitar você chegar num resultado da prova. Então, pode ser dessa forma também essa construção. E outra coisa, o grande porquê ali, tu pode utilizar essa história de assim, foi por causa disso que eu entendi que eu precisava levar análise combinatória para o dia a dia dos meus alunos cada vez mais, para que eles tivessem facilidade de entender a importância da análise combinatória para a vida deles. Foi através dessa situação no Subway que eu entendi a importância disso. Então, assim, dá para trabalhar mais de um deles. A autoautoridade, como a Flávia falou, e trazer um grande porquê. Trabalhar com medo de não entender a análise combinatória e não entender como ela é importante para o dia a dia e para a prova no final de tudo. E para passar, ou para passar no Enem, ou para passar no concurso, independente de qual é a questão, ou para passar de ano. Isso. Ou tem o inimigo comum, pode ser também. O inimigo comum é muito legal, porque, assim, sempre pensa numa jornada do herói, enfim, de umas questões de filme, de tudo. Sempre tem um inimigo a ser combatido. Né? Aqui, por exemplo, o inimigo comum pode ser o não conhecer, o achar difícil. E aí tu vai trazer uma coisa, não, mas no meu dia a dia eu faço cálculos dos ingredientes do sanduíche.
Então, o inimigo comum é ele ser difícil. Mas olha, eu te mostro que no dia a dia isso é muito mais fácil. Uhum. Tá, entendi. Entendi. Tá, a gente precisa escolher um, então, isso? Pelo menos um. Pode, pelo menos um, assim. Então, a ideia, a especificidade, tá? Deixa eu até explicar, por exemplo, como eu resolvi como eu resolvi, não, já estou pensando no copy, mas assim, a especificidade é tu trazer os itens. Então, assim, eu levei 5 minutos para descobrir que a comunicação do Subway estava errada. Ou levei 3 minutos para descobrir. Como eu descobri em 3 minutos o cálculo dos ingredientes, de combinações possíveis nos ingredientes do Subway. Então, isso é especificidade. É tu colocar... O que ele é muito usado? Ele é usado para mostrar, para trazer mais detalhes para a história. Né? Porque, por exemplo, se tu vai colocar no Google, eu quero ler um livro sobre matemática, enfim, eu vou colocar. Talvez vai ter um comentário ali, dos posts, que é aos 3 melhores livros para entender de análises combinatórias. E outro vai ter como entender análises combinatórias. O 3 livros para entender, ele é mais específico. Não, então ele já está me dando uma resposta, talvez vai responder melhor ao que eu estou pesquisando. Então, assim, normalmente a especificidade leva a pessoa a compreender melhor o conteúdo, a entender que é verídico, que é verdade, e as pessoas amam listas. 5 formas né, de se preparar para o final do ano. 7 ideias para gerar o seu conteúdo. Então, assim, é uma questão psicológica mesmo, das pessoas gostarem de listas, entenderem, e a especificidade traz isso. Por exemplo, o que a gente faz? A gente tem uma especialista nossa que a gente trabalha, que o horário dela de live é às 19h37. Por que não é às 19h30? Por que não é às 19 horas? Porque o que aconteceu? Tem pessoas já que seguem ela, sabe? Todo dia que dá 19h37 eu lembro de ti. Por quê? Porque é específico. Porque criou que esse horário é dela, e não é do Jornal Nacional, não é da novela, não é de outra coisa, não. 19h37 é o horário da Patrícia. Então, esse tipo de coisa ajuda as pessoas a gravarem também os conteúdos. Uhum. Então, isso pode ser utilizado. Eu acho que a gente pode pegar talvez essa questão do medo, exatamente para quebrar o medo, na verdade, né, de que é possível, de que a análise combinatória ela está no dia a dia e com simples multiplicações tu consegue resolver problemas de análise combinatória. Uhum. Eu acho que ficou bem mais. Eu acho que tem vários gatilhos mentais aqui que entram, né? Mas eu acho que a questão do medo, eu acho que ela é muito relevante para a grande área da matemática. Uhum. As pessoas têm medo de matemática. Sim. As pessoas, elas temem a matemática. É uma questão de amor e ódio quase, né? Tipo, uns amam, outros odeiam, né? É uma coisa... E é que tu falou? É amor e ódio. Sim, eu amor. Os outros, ódio. Vamos de medo. Então, Mas eu acho que fica muito, porque aí tu quebra, tentar quebrar esse paradigma. Isso. Então, então, anotado aqui, vamos de medo. Só um asterisco, digamos. O medo, ele é um gatilho super forte, tá? Então, também não pode ser só usado ele. Então, é uma coisa que tem que dosar o uso dos gatilhos para não ser uma coisa pesada demais, tá? Então, só para... Sim, todos, na verdade, todos os 30, 40, 50 gatilhos mentais, né? Eles têm que ser bem equilibrados, né? Sim, isso aí. A ideia é brincar com eles, por isso que, né, tem vários. A ideia é conhecer, por isso que a gente trouxe a explicação de cada um deles no jogo, para que tu possa andar por eles, assim, né? E usar de uma forma equilibrada. Então, fechamos a atividade 6. Vamos para o 7, o copy, outro que eu gosto bastante. Vamos lá, a gente agora tem que olhar tudo que a gente já selecionou aqui para chegar no que a gente vai usar. Então, é reunir todas as informações e escrever propriamente o teu...
Então, vamos lá. Aqui tem os exemplos, mas Meu Deus. a gente escolheu Instagram, um Reels. Tá. Tá, pera. Por exemplo, Eu vou ter que fazer voltar aqui porque eu não me... Ah, vocês estão anotando aí também, né? Sim, anotando. Ah, tá. Então, análise combinatória foi o tema, no dia a dia, culinária é o subtema, sua vida foi o estilo, onde postar é no Instagram, formato Reels. E o gatilho o mental. medo como gatilho mental. Como o Reels ele tem um formato de até 30 segundos, é um desafio colocar todo o conteúdo, digamos, dentro desse espaço. Mas a gente sabe que o Reels a gente pode incluir um conteúdo no texto, a gente pode publicar ele com um conteúdo escrito também. Então a gente tem que pensar essas duas possibilidades. Não é só fazer o Reels, eu posso também deixar um texto explicando um pouco mais do conteúdo para publicar junto na hora que eu publico o Reels. Então, precisa de um texto para o feed, no copy, aqui é o texto para o feed. E o próprio Reels, né? Que aí, por exemplo... E o Reels, roteiro. O roteiro para o Reels. Porque o Reels tem diversas possibilidades, né? Pode fazer a dancinha, pode fazer o movimento, pode incluir legenda, né? Que ela entra e saia, pode ter todo esse movimento. Então, tem que entender agora o que para ti que é bacana também. Fora a hashtag, né? A gente pode incluir as hashtags também. Então, planejamento de hashtag, vou botar aqui mais hashtags usadas, porque isso também ajuda na descoberta das pessoas pelo teu conteúdo. Então, as hashtags também é uma forma de pessoas que não te seguem descobrirem o teu conteúdo. Porque elas seguem a hashtag, por exemplo, análise combinatória. Ou assim, como o Gustavo falou antes, talvez não vai ser análise combinatória o termo que ele vai usar. E aí a gente precisa muito de ti agora como conteúdo para, assim, como que as pessoas procuram sobre esse conteúdo? Pois é exatamente isso que eu estou pensando, né? Porque quando eu penso, quando penso em colocar, vamos fazer o vídeo. Isso. Aí, vamos lá, vamos fazer o vídeo. Aí, só uma vez estava no shopping, e aí eu estava indo no Subway, eu queria comprar um sanduíche, aí eu chego na fila do Subway, olho um cartaz, e no cartaz estava escrito mais de 6 milhões de combinações. Aí eu olhei para a quantidade de pães, quantidade de molhos, de recheios, e eu vi que não era mais de 6 milhões. Acho que era 3 milhões, 250 mil e alguma coisa. Tá. E aí, como atrair... É isso o gatilho. Colocar o gatilho do medo também. O medo de a análise combinatória ser um tema muito pesado, muito difícil. É isso que era a escolha que tu tinha feito do gatilho, né? Sim. Cara, Aquela ideia que tu falou do mestrado ali, que tu trouxe para outros termos, para facilitar, para que eles comprassem a ideia, que os alunos de 8º ano comprassem a ideia. Qual foi o termo que tu usou para eles? Problemas de contagem. É um termo utilizado na análise combinatória, né? Na verdade, os primeiros exercícios de análise combinatória são chamados de problemas de contagem, mas são problemas que a criança ela já começa a fazer já desde pequena. Tá. Porque ela não sabe. E elas pesquisam, tipo, se elas forem pesquisar, elas utilizam esses termos para pesquisar? Desculpa, Flávia, cortou o teu áudio, eu não te ouvi. Esses termos, eles pesquisam esses termos para pesquisar sobre análise combinatória ou é análise combinatória mesmo que é o termo mais utilizado para... O termo mais utilizado é análise combinatória. Tá. Olha, é muito difícil, até porque eu já fiz essa pesquisa no Google, né? Nas palavras-chave lá do Google. Legal. É muito difícil, como palavra de busca, termo, expressão de busca, problema de contagem. É análise combinatória. Ótimo, tá bom. Análise combinatória. Até porque, assim, a análise combinatória ela é dividida em vários tópicos. Arranjo, permutação, arranjo com repetição, permutação com repetição, combinação simples, combinação com repetição, o desarranjo,
problemas, não sei o que, tem vários, só que no andar da carruagem, o aluno, ele não pega os termos, entende? Ele diz assim, ó, isso aí é análise combinatória. Análise combinatória é um termo que se utiliza para generalizar todo tipo de problema de contagem ou de possibilidades, entendeu? Tá. Mas o que a gente pode usar? Quando tu usa hashtag, tu pode usar até 30 hashtags no Instagram, tá? Então, por exemplo, tu pode colocar mais de uma hashtag, não precisa necessariamente só botar análise combinatória. Se por algum evento, tipo, eles vão pesquisar sobre algum desses termos, eu não sei, daí tu vai me dizer, dentro da análise combinatória, qual é o tipo de análise que tu fez? Opa, a Siri aqui entrou junto. Qual é a análise, qual é o termo que eu vou utilizar dentro desse cálculo que eu fiz para entender a quantidade de lanches do Subway, por exemplo? Tem um termo? Tem um termo. E ele pode ser complementar, tá? Então, tu pode usar ele também além da análise combinatória. Isso. Isso. Porque a gente pode usar assim, hashtag análise combinatória, hashtag matemática, hashtag análise combinatória simples, hashtag análise combinatória... Porque às vezes, se tu coloca só um termo, por exemplo, na hashtag, ou mesmo no copy, nesse conteúdo, tu vai atrair as pessoas que só vão pesquisar por análise combinatória. Por mais que seja amplo, que a maioria faça, mas não custa, tu tem mais 29 hashtags que tu pode usar. Então aproveita e utiliza outras hashtags, porque tu pode atrair pessoas que estão buscando algo super específico e esse teu vídeo vai responder. Tu pode brincar no negócio, por exemplo, no vídeo do Subway Usando Medo, tu pode fazer algo tipo assim, imagina se a pessoa do marketing que calculou isso no Subway tivesse um concurso para passar ou fosse passar no Enem, como que ela ia fazer. Por que eu tô falando isso? Eu quero contar para vocês que eu fui no Subway, tipo assim, tu vai levar, tipo, a situação dessa. Imagina se a pessoa do Subway tivesse estudado uma análise combinatória. A pessoa do marketing não passou no Enem. Não passou no Enem. Na prova de análise combinatória. Provavelmente ela escolheu a humanas porque ela não era boa em análise combinatória nas exatas. Tipo, aí já pode levar um pouco meio preconceituoso, mas... mas eu tô brincando, assim, tipo, tem que tentar levar para um lado de que provavelmente a pessoa que fez o cálculo não acertou essa disciplina no Enem, na escola, alguma coisa assim. E aí conta a história. Porque se tu quer levar o medo como sendo um gatilho mental, tu vai ter que fazer alguma coisa assim. Imagina se essa pessoa fosse fazer essa questão numa prova e dependesse só dela para passar. Ela não teria passado. Eu vou te contar por quê. Fui no Subway e o que aconteceu tá na legenda abaixo, por exemplo. Ou tu vai usar isso no copy, não no vídeo, entendeu? Tu pode ir no vídeo contar a história e fazer essa brincadeira com o medo de falar que a pessoa... No final, tu pode terminar falando assim, imagina se ela precisasse só dessa questão para passar na prova e passar de ano. Provavelmente ela teria reprovado. Provavelmente a pessoa de marketing não passou na prova de análise combinatória. É legal para título, tá? É legal estar no vídeo, por quê? Porque ela responde a tua forma divertida de trabalhar. E ela tá, não, como assim? Então tá errado e eu nem parei para pensar. Então ela traz algumas coisas também. E aí daí pode tu começar isso. Provavelmente a pessoa do marketing não passou na prova de final de ano de análise combinatória. E aí contar a história, tipo, nos outros segundos que ficou e descrever um pouco mais isso no texto que vem do copy, entendeu? Tipo, eram tantas combinações, tantas isso, tanto aquilo. E no final, se ela fez um cálculo desse jeito, provavelmente ela não passou no final do ano com esse cálculo. Tá, eu preciso só organizar aqui uma coisa, tá? Então, a primeira parte, eu só preciso, porque eu estou percebendo que esse vídeo aí, ele tem 3 partes. Pelo menos foi o que eu contei aqui. Tem a introdução. Isso. Tem a introdução, que aí vai gerar curiosidade. Isso. É a curiosidade para continuar te assistindo. Aí tem tu contar a história, um pedaço da história e tu gerar curiosidade para a pessoa ler o que está na legenda, provavelmente. Porque vai ter o desdobramento disso. Essa na primeira parte, né? Primeira parte provavelmente a pessoa do marketing não passou na prova de análise combinatória. Isso. Não, peraí. Não, mas tu acha que seria interessante começar o vídeo assim? É uma forma de começar. A gente não está falando que
porque ela gera uma curiosidade, ela até já está usando um outro gatilho que a gente acabou não escolhendo, mas ela fala do medo de não passar na prova, de não entender a análise combinatória. Aqui o que a gente precisa entender na estrutura, Gustavo, é que é um vídeo bem curto, em algum momento, a ideia é trabalhar o medo, que é o gatilho mental determinado. Então, de alguma forma, tu vai ter que deixar claro que, em qual momento que a gente vai trabalhar o medo. Falar que a pessoa, por exemplo, não passaria naquela disciplina, naquela matéria, naquele conteúdo. Contar a história, tipo, até onde dá, porque é um vídeo que ele fica curto, e o Reels não é igual ao Stories, que tu consegue ter mais de um. Ou trazer isso no texto. Mas eu concordo com a Flávia que era uma forma de conectar através do medo para começar o vídeo. Ou o medo, agora eu tava pensando, porque assim, quando a gente passa por isso, passa para o próximo passo, a gente retoma algumas coisas anteriores, tá? Mas o medo pode até ser o medo de, você achou que você nunca usaria esse conteúdo para nada, e agora eu tô te mostrando que na vida real é possível usar, entendeu? Tipo, às vezes a gente pensa assim, pensa como aluno lá, na época que tu era aluno, assim, que saco esse conteúdo que eu tô aprendendo que eu nunca vou usar na vida. Mas, na verdade, é um medo que não é verdade, não é falso, né? Porque você pode usar ele para coisas da sua vida. Tá rolando um desabafo, tu viu, Vanessa? Não, mas eu adoro, eu gostei de matemática. Sempre foi a minha disciplina favorita. E eu não entendo ainda até hoje como é que eu caí na publicidade. Mas é muito louco, assim, mas eu gosto. Vocês estão divã no meio do jogo. Para tudo. Tô brincando. Mas assim, Oi, pode falar, Vanessa. A gente tentar trazer o medo, ou de pensar que, poxa, eu não estudei, assim, eu achei que eu não ia usar análise combinatória nunca mais na minha vida, e aí eu fiz uma peça de publicidade que tinha um número que não era real. E aí contar a história também pode levar para o lado do profissional. Tipo, você não preocupou isso da análise combinatória lá no passado da forma que deveria, e isso refletiu na tua carreira. Não, mas eu para frente, eu digo para o aluno, assim, porque ele está numa fase ainda de pensando, definindo o que ele vai ser. Mas às vezes ele acha que se ele vai para uma área de humanas, ele não vai usar esse tipo de recurso. Mas eu acho. Eu estava pensando mais ou menos nessa ideia, assim, eu não sei se a gente vai conseguir fazer, tipo, mas assim, o esquema seria mais ou menos esse mais ou menos esse assim, colocar essa ideia da pessoa do marketing, né, como uma forma de deboche, assim, no final. Então, assim, o que eu pensei no primeiro momento? Eu pensei mais ou menos isso que a Flávia falou, assim, porque a primeira coisa que o aluno se questiona é no que eu vou usar isso na minha vida? E a tua vida não é só trabalhar, pagar conta e é isso aí. A tua vida é tudo. Fazer análise combinatória também. Sim. Fazer análise combinatória. Então, exatamente começar, eu acho que eu vou até gravar hoje tarde isso, começar exatamente isso assim, tipo, instigando. E você achando que não vai usar análise combinatória em nenhum momento da sua vida. Olha a história que eu vou te contar. Legal. E aí, tipo, conta a história. Tá? Aí conta a história. Tá? Aí eu acho que eu prevejo mais ou menos uns 2 minutos, 1 minuto e meio de história, assim. Tipo, claro, eu vou escrever o roteiro. Até para não. Lembra que o Reels é 30 segundos. Isso. Então, tu vai conseguir falar 30 segundos e o resto vai ter que estar escrito. Sim, exatamente. Então, pensa assim. Tu vai contar, tu vai falar assim, você pensando que não ia usar análise combinatória na sua vida. Deixa eu te contar. Tava no Subway com um amigo, e aí eu cheguei lá para montar um sanduíche e tinha uma placa, 6 milhões de combinações possíveis. Olhando para todos os sanduíches de molhos, eu fiz um cálculo e sabe o que eu descobri? Dá uma olhada na legenda. E aí na legenda tava lá, eram tantos sanduíches, tantos isso, tantos aquilo, nanã. O número não é 6 milhões, é 2 e tanto. Imagina se o profissional de marketing tivesse prestado atenção na aula de análise combinatória. Eu pensei nessa, é exatamente isso que eu pensei. Isso aí. É exatamente isso que eu pensei. Tipo, fazer, instigar quem está olhando, né? Hugo, o que tu pode pensar é o seguinte também, por exemplo, tu vai, no caso do Reels,
Tu vai falar assim, e eu olhei para todas as possibilidades, aí tu pode escrever para dar tempo, pães, tipos de pães, molhos e recheios, e aí tu não precisa falar isso, porque isso demora tempo. Tu pode escrever na timeline do Reels, entendeu? Aí eu olhei para todas as combinações, e aí vai aparecer lá, pães, molhos, recheios. Tu não precisa, que aí tu ganha tempo. Falar tudo, ela realmente, ele vai estar, porque tu vai editar ali a legendinha e vai incluir o que tu calculou, quais são os elementos que, né, que foram calculados para chegar na análise E combinatória. aí no texto tu vai falar, pães tinha tantos, recheios tinham tantos, molhos tinham tantos. E esse cálculo não é de 6 milhões, é de 2, entendeu? Pode levar isso pro copy. Tá. A lógica do cálculo, né? Claro que a gente depois, assim, isso é bom de fazer dessa construção, que o que pode acontecer desse Reels, tu pode transformar depois ele no Stories. Porque no Stories, o que tu pode fazer? Tu pode abrir uma caixinha de, assim, qual que é o número certo? Tu vai fazer o cálculo e vai colocar. E aí tu vai dizer para a pessoa votar em qual que é o cálculo certo, dado essas informações. Então, assim, não é um conteúdo necessariamente que precisa ficar só de num formato. Tu pode transformar ele no Stories também. E é por quê? Porque o Reels não te deixa colocar caixa de perguntas, não consegue colocar teste, né? Interações. Teste. Mas tu pode depois desmembrar para um Stories, porque vai te dar esse outro recurso e vai te mostrar, olha, esses são os dados que eu fiz, e aqui, né, sabe fazer o cálculo? Não. Aí tu vai fazer e se ele errar, pode ter um próximo Stories tu mostrando como que tu fez, como tu chegou nesse número. Então, tem isso também. Então, tu pode depois ampliar essa forma para chegar na resposta. Ou no outro dia, tu vai fazer um outro Reels mostrando como tu chegou no número de 3 milhões, 500 e não sei quanto. Isso também é legal. Por quê? Porque quem viu aquele teu Stories primeiro, tá, mas como é que o cara fez? Como é que ele chegou nesse número? Aí o próximo Reels pode dizer a resposta de como tu chegou nesse número. Sim. Eu sei que eu tô saindo um pouco aqui do que seria um conteúdo, mas só para entender, porque tem que aproveitar, porque daí começam a surgir as ideias, né? Começam a fluir as coisas que... Aproveita, rabisca e já coloca em outro dia essa publicação, porque já é um novo conteúdo para ti. Ele facilita o próximo movimento. Fechamos o copy, então? Fechamos. Tá. Eu acho que sim. Eu não sei se tu chegou a ver o conteúdo nosso sobre o Answer da Public, não. Tem um conteúdo que é como pesquisar hashtags. Agora, de cabeça, eu não lembro o dia, mas depois a gente pode até colocar na agenda aqui. Depois eu te mando ele. Ele é um pesquisador de hashtags. Então, quando tu colocares análise combinatória como hashtag, ele vai te dizer quais são as outras hashtags utilizadas também como análise combinatória. E aí tu pode escolher outras hashtags para incluir no teu conteúdo. Tá. Então, a gente beleza, me manda sim. Te mando, porque a gente colocou isso, é legal também para tu descobrir outras hashtags. Então, fizemos o copy, definimos toda a questão. E agora, na verdade, seria gravar, né? O layout ou edição. Que no teu caso, então, vai ser gravar o vídeo, gravar o Reels, e colocar as palavrinhas, colocar essa informação e a legenda que tu vai publicar. Eu não sei se tu sabe, mas dá para gravar um Reels e deixar ele salvo antes de publicar. Em rascunho. Ele fica em rascunho. Tá? Então, isso é uma possibilidade que às vezes as pessoas... não queria publicar nessa hora, eu quero publicar porque eu sei que o meu público olha meu conteúdo às 6 da tarde. Mas às 6 da tarde eu não vou ter tempo de gravar porque eu vou estar entrando numa reunião, numa nova aula. Então, deixa salvo e publica às 6 da tarde, por exemplo, tá? Então, o Reels é uma forma que ele não tem programação, diferente dos outros posts de Instagram e Face, mas é uma forma de tu aproveitar os melhores horários que o teu cliente utiliza, o teu público interage com o teu conteúdo, tá? Então, tem uma forma de aproveitar isso também. Mas o Reels também, eu posso fazer o vídeo separado e depois publicar, né? Pode, mas ele vai entregar mais se tu utilizar a ferramenta dele. Algoritmo, daí pensando em algoritmo, entrega orgânica. Ele funciona assim,
A primeira forma é tu gravar na hora e publicar na hora. Ele já aceita de uma forma diferente. Segunda forma é salvar, deixar ele em rascunho para publicar na hora que o teu público tem uma melhor performance. E a terceira é subir um vídeo. Mas aí, assim, o algoritmo vai penalizando, digamos, para cada coisa. Por quê? Porque ele é uma ferramenta instantânea. Instantânea. Então, quanto mais instantâneo e na hora você fizer, melhor, tá? Então, é trabalhar, assim, o algoritmo a teu favor. Tá. É que eu já estava pensando em edição de vídeo aqui, daria para fazer umas edições bem legais. Mas se tu entende que é o caminho, manda bronca. É teste. Pode fazer um assim e daqui a um tempo fazer um outro e ver se eles têm a mesma performance, entendeu? Uhum. Tudo é teste. Testa o primeiro gravado, usando o chroma key que tu tem aí, coloca um fundo de fachada de Subway, por exemplo, para brincar e tal. E na semana que vem tu conta um outro sua história do espoleto, ou conta das combinações de roupa. E usa a ferramenta do Reels para gravar e ver qual que vai ter melhor entrega. Mas lembra que, assim, o formato também, ele tem uma entrega melhor no algoritmo, porque tu respeita as regras dele. Então, às vezes, coisas também muito forçadas, editadas, não são tão bem consumidas no Reels, porque ele é mais um vida real. Uhum. Por mais que tu possa usar os filtros, pode usar os filtros, né? Tem todos os filtros do Instagram para usar. Então, só lembra disso também, porque isso pode influenciar na tua entrega orgânica. Não, mas eu... Tá, mas aí deixa eu... Tá, mas aí se for um vídeo sem edição, dá no mesmo. Mesma coisa. Sem edição, mesma coisa. Mesma coisa. Naturalmente, um vídeo gravado que tu vai subir no Reels vai entregar menos do que um vídeo utilizando a ferramenta do Reels para gravar. Isso é do Instagram. O Instagram em tudo, para feed, para stories, para Reels, para IGTV, ele sempre vai enxergar melhor se tu utilizar a ferramenta do que tu gravar e subir o conteúdo. Isso é da ferramenta. 30 segundos. Ele 15 30 ou 30, tu tem que escolher o temporizador. Tá. Eu já sei como fazer. Tá. É porque, na verdade, o que acontece? Eu posso fazer usando a ferramenta do Reels e usando, por exemplo... O Reels ele usa os filtros do Stories. Então, se tu achar algum filtro, quando tu pesquisa lá e salvar ele no teu Instagram, tu pode utilizar. Tem filtro, eu acho que de chroma key, inclusive. Tem que só dar uma olhada se ele fica habilitado para o Reels especificamente, tá? Mas tu pode utilizar ele com possibilidades também. Daí ele tem as possibilidades de legendas, tu editar quando elas entram e saem. O Reels só não te permite usar, por exemplo, teste, caixa de pergunta. Esses recursos estão no Stories. Então, ele não... Por isso que quando eu te falei a ideia de depois transbordar, digamos, esse conteúdo no Stories, para tu poder fazer outros movimentos. Mas no Reels, ele vai ter essa... O filtro digamos, o recurso e a legenda são os únicos recursos dele. Tá. E claro, mas eu acho que música, né? Aquela coisa de tu usar música, de tu gravar o teu áudio e passar para os outros. Então, tem isso também. Tá. Não, mas eu acho que eu sei como é que eu vou fazer. Para ficar. Tá. Depois eu sei como fazer. Pode salvar ele também, né? Se, digamos, o teu objetivo é depois usar de outra forma esse vídeo, tu pode salvar o vídeo depois, se essa é uma preocupação tua. Eu quero editar porque eu vou ter o vídeo para mim. Mas é só salvar também ele para os posteriores. Tá. Então, a etapa 8 ela vai ser feita ao vivo, né? Que é gravar a gravação do próprio Reels na hora, ou mesmo em rascunho. Então, ela se dá como concluída pensando no jogo aqui, porque tu já tem toda a ideia, só falta realmente fazer a gravação. Isso. Uhum. E aí o Flávio pode clicar, às vezes, na etapa de conclusão, né? Deixa eu tirar vocês da frente, nos tirar da frente, eu não consigo clicar no botão. E é isso aí, produzir o vídeo. Continuar. Eu quero o último bônus. Quero um shot. E o Canva, que são formas de gravar. Isso aí, que no Reels não vai ser o Canva é bem legal. Não vai ser necessário, né? No caso, pro Reels, mas para outros formatos. Usa bastante o Canva? Já usei bastante o Canva. Quando eu tinha o escritório físico, usava bastante o Canva. Eu publicava 2 vezes por dia. Aí usava muito o Canva. Legal.
E o InShot é bacana também porque, assim, ou no celular, no tablet, tipo, ele é muito fácil de usar também para edição de vídeo, assim, então as pessoas acabam, eu tenho que aprender de um programa, né, a Vanessa é profissional, né? Ela já usa, né, os programas mais profissionais, mas eu que nisso eu não domino a questão de gravar de vídeo, edição de vídeos, eu uso o InShot, eu faço chover milagre. Certo, com o InShot. Por quê? E resolve, então são recursos legais também para trabalhar. Sim. Então, vai estar tudo criado, a gente tem que publicar, tem que marcar FV, tá? Quando publicar, para a gente poder Marque-nos. Marca a gente. E é isso aí, temos um conteúdo completo. E já algumas claro que aqui a gente teve todo um processo discutido, pensado, refletido a três, né? Mas a gente entende que no dia a dia, trazendo o jogo para a rotina, ele fica mais, ele vai fluir e vai produzir conteúdos até bem mais rápidos, obviamente, do que o tempo que a gente demorou aqui, porque nós entramos em outras possibilidades, né? Análise combinatória. Análise combinatória. Formas diferentes de jogar, né? Sozinho ou em equipe faz toda a diferença. Então, jogando com outras pessoas, a tendência é que realmente a discussão e a produção ela seja de muita qualidade, mas ao mesmo tempo ela naturalmente vai demorar um pouco mais, porque a gente começa a pensar em outras possibilidades e tudo mais. Mas eu entendo mas daí se for, como é o caso, já estão surgindo outras ideias, já vai rabiscando, vai ser a publicação daqui uma semana, vai ser a publicação daqui uma semana. Já vai gerando conteúdo, o jogo pode ser utilizado para várias escolhas ao mesmo tempo. Sim. Eu não quero repetir gatilhos, então distribui eles no teu calendário e cria conteúdo. Eu tenho que anotar isso. Gatilhos. Tem que anotar isso, calendário. Calendário editorial, isso. Uhum. Porque quando tu faz, é muito mais produtivo. Quando tu olha o calendário, um mês, olha pelo menos um mês, e tu coloca, já distribui essas informações, nossa, tu já sai em pouco tempo, tu já sai com conteúdo completo. Porque daí depois tu só produzir, né? E aí, também tu tem ideias diferentes quando tu olha o todo. Porque senão assim, o que eu vou fazer agora? Mais um vídeo, ou mais um card. Não, assim eu já programei, né? Com antecedência. Eu tenho que esconder a gente de novo aqui para missão cumprida. Aparece uma foto minha agora ali. Podia, né? Não, nossa. Aquela que tem como tem nas recepções de alguns prédios comerciais, né? A gente vai bater uma foto sua, o senhor pode ficar parado. Eu vou pedir, acho que a gente tem que fazer um momento selfie, um momento tipo parado, lindos, para dar uma parada estratégica. A gente fica muito feliz de ter produzido esse conteúdo contigo, Gustavo. Eu também. E a gente deseja que o jogo faça parte da tua rotina, que tu possa produzir muitos conteúdos para a matemática do riso com o professor Gustavo Quevedo, através do jogo. A gente fica muito feliz também que tu seja nosso seguidor, a gente está preocupado diariamente em trazer conteúdos que agreguem valor para o teu dia a dia como empreendedor, então, muito obrigada. E também quero te agradecer por ter divulgado o nosso jogo também nas tuas redes sociais, a gente ficou bem feliz de saber que foi compartilhado. E também a gente também criou um grupo de Telegram agora, para se tiver interesse em ter acesso a outras ferramentas. A gente pode mandar o link também para que tu possa entrar no nosso grupo para ter acesso a gente está divulgando lá a matriz de ferramentas que a gente utiliza e a gente cita nas nossas redes sociais. Como, por exemplo, o mapa de empatia, que a gente falou que a matriz dos 7 passos para produção de conteúdo, que também é outra forma de produzir conteúdos além do jogo. E a gente vai distribuir outras possibilidades, como o próprio calendário editorial, o mapa do calendário editorial, a matriz para produzir outros calendários. Então, o nosso grupo do Telegram também está aí disponível para isso, porque é uma forma da gente conseguir distribuir ferramentas para as pessoas que têm interesse em ter elas e aplicar no dia a dia. Sim. Quero agradecer muito a tua participação no jogo com a gente e pelo teu tempo. Muito obrigada e a gente deseja todo o sucesso do mundo para a matemática do riso do professor Gustavo Quevedo. Obrigado, eu também desejo todo sucesso para vocês. Quando eu vi o material, quando eu peguei o material, né, Vanessa, e vi, inclusive eu te mandei, achei muito legal a forma como vocês
a maneira como vocês conseguiram fazer a transposição para que ficasse mais acessível. Eu não digo que é mais fácil, porque trabalhar com a internet não é fácil. Eu acho que, não, mas é barbadinha. É difícil quando tu tá lidando com uma coisa que muda o tempo todo. Que ela não é estável, ela é instável. Uma hora isso aqui vale, já não vale mais, né? Então, vocês conseguiram criar um formato, né? Um formato de ensinar, né? De certa forma, né? De ensinar a geração de conteúdos de forma acessível e divertida, né? Porque aí tu não vai sentindo, né? A gente ficou aqui, eu contei aqui, foram 2 horas, a gente ficou aqui 2 horas conversando, e o muito legal é porque vira eu vou dizer assim, vira uma consultoria, né? Bem como a Flávia disse, a gente está pensando na culinária, mas daqui a pouco eu já pensei no guarda-roupa, daqui a pouco eu já pensei numa outra coisa, daqui a pouco eu já pensei num curso, ou seja, a gente vai tendo um brainstorming o tempo todo aqui, né? Sim. E pensando num tema, num subtema, no estilo, na forma de divulgação, enfim. Então, parabéns a vocês e eu acredito que vocês têm muito mais a contribuir para quem quer ser empreendedor e especificamente nessa parte do empreendedorismo digital. Obrigado mesmo, viu? Obrigada a você. Muito, muito, muito obrigada.